Graças a Deus eu tive em várias finais ali. E era sempre assim, um frio na barriga a mais, né? Um peso a mais. E aí classificava e fazia menor tempo da noite, meu Deus, era assim. Aí só de eu estar nas 10, eu lembro que eu sempre ia pra final de Barretos, quando eu ia correr, eu falava, cara, só de eu estar na final. Ali, na final, era onde eu tava menos nervosa. Porque pra mim já era uma conquista. Então, no domingo, a hora que a gente ia correr a final, eu já tava feliz. Então eu ia, assim, tô na final, agora seja o que Deus quiser. Então eu fui muito assim, essas finais de lá, eu sempre comemorei muito estar ali. Só de estar entre as 10 ali, pra mim sempre foi já uma vitória. Mas de vitória que me marcou, foi o que você até comentou, rodeio de Americana, por vários motivos. Acho que foi em 2003, porque eu já tava correndo só na heroína. E era aquele desafio, porque eu tava na época, já não tava mais com o Joaquim, eu tava pra parar, o Manezinho já tinha nascido, tava naquela vai, não vai, sabe? E aí eu lembro que eu tava em terceiro ou quarto, e tinha Simone, Keila, sei lá, eu não lembro se a Keila tá, mas as que estavam na minha frente era muito constante, né? Você correu só no meio das pedras. A vida inteira eu corri com elas, era da minha época, né? Que são minhas grandes amigas até hoje. E aí eu falava, cara, pra eu ganhar, elas são muito firmes, muito constantes em final. Eu falei, vou correr, mas tipo, a chance era elas derrubando. Ainda falei brincando isso até. Eu falei, a chance de eu ganhar aqui é só se elas derrubarem. E elas derrubaram. Nossa! Tanto que eu já tava lá pra trás, quando anunciou que eu ganhei, eu falei, oi, o que aconteceu? Sabe? Foi bem assim. E como eu tava ali pra parar, sozinha, sem o Joaquim, já não tinha mais o Joaquim, que era meu treinador. Acho que eu tava com o Ronildo, mas também ele não estava. Eu fui sozinha pra essa prova. E, cara, foi assim, e ganhar, eu falei, nossa, eu consegui. Foi meio que uma coisa comigo, sabe? Nossa, eu consegui. E depois daquele rodeio eu parei. Então foi meio que encerrar. Foi. Você sabia que você ia parar ali? Não, mas eu já tava no quase, aí parei, aí vendi, daí… Então assim, a Americana tem esse gostinho, assim, especial pra mim justamente por isso. Além de ser um rodeio referência, né? Referência. Então assim, falar que eu ganhei Americana e parei depois disso tem um peso pra mim muito especial. O rodeio ficou marcado na minha história, Americana. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu nunca te perguntei. O peso de ser filha do Chitãozinho era diferente pra você? Será que era? Eu acho que não. Assim, primeiro que eu sempre fui filha do Chitão. Qualquer lugar que eu chegasse tinha isso. E você falou isso, eu lembro do Kaká até hoje, o Kaká de Barretos, que ele sempre falava assim, a Aline não gosta que fala, mas ela é filha do cantor Chitãozinho. E ele falava, graças a Deus, sempre depois que eu corria, né? E eu nunca falei pra ele que eu não gostava. Eu acho que eu não sei de onde ele tirou isso. Eu já falei isso pra ele. Falei, Kaká, você pode falar, não tem problema nenhum. Não precisa falar que eu não gosto, porque eu não ligo. É o que eu falo, graças a Deus, é uma referência muito boa. E assim, o que me deixou feliz no meio do cavalo é que assim, eu acho que eu já até falei isso em alguma entrevista, mas há muito tempo atrás. Não tem como você virar ali pra égua e falar, viu… Meu pai é o Chitão, vamos correr um pouquinho mais, sabe? Assim, né? Ou falar, viu, você gosta do meu pai, então vamos. Então, não tem isso, né? É uma coisa muito de conexão e treino, é dedicação. Claro que ajuda muita coisa, você talvez tenha acesso a uns animais, mas o que hoje está tudo… Isso é irrelevante, eu acho. Até porque meu pai, no meio do agro, de aras, de cavalo, de criação, não é ninguém, entendeu? Então, eu acho que a única coisa que fez pra mim, e pro esporte até do tambor, eu acho que foi atrair mais atenções. Então eu vi isso o tempo todo como uma coisa boa. E eu falei aqui, tipo, guiou a minha vida, inclusive minha vida profissional, graças ao Três Tambores. Eu fui parar na televisão, eu dei entrevista nos melhores programas na época. Tipo, eu fui no Jô Soares, fui na Ana Maria, fui no Altas Horas, na época que era… Não era Altas Horas, não, era Programa Livre com o Serginho Livre. Na época. Então a gente fez… Agora tá no Agro 360. Agora tô no Agro. Mas é verdade, entendeu? E tudo por quê? Porque eu era filha do Chitão que andava a cavalo. Então, assim, eu acabei… E até hoje as pessoas… E na época não tinha internet, não tinha nada. Então era o nosso meio. Então eu falo… Cara, eu dei entrevista pro Jô, de camiseta da VPJ, chapéu, sabe? Menina nova, eu não sabia… Não conseguia nem falar de tão nervosa que eu tava. Porque aquilo ali me deixava nervosa na época. Mas hoje eu vejo isso com muito orgulho. Porque, queira ou não, na época deu muita visibilidade, sabe? E levou o tambor e a prova e o cavalo para lugares que jamais chegariam. Então eu acho que isso tudo foi muito positivo. Ter meu pai, ter o interesse da mídia, né, virada. Sair várias vezes em revista, essas coisas, sempre pra falar dos Três Tambores, sabe? E eu acho eu só vi lado positivo, de verdade. Eu acho que nunca… Eu acho que você foi modesta em dizer, mas eu acho que você carregou os Três Tambores, né? Mas principalmente pelo seu carisma. Né? Isso que eu gosto de falar, que eu não mensurava tanto, porque eu queria deixar o seu mérito. Você montava bem, você tocava bem.
E eu não queria tirar o mérito. Ela é boa porque ela é filha do Chitãozinho e por isso comprou um melhor cavalo. Não. E nem era, porque meu pai nunca foi. Tipo, ele não entendia, nem ele nem minha mãe. Então, em casa até era uma guerra pra eu conseguir convencer que eu precisava de mais de um cavalo pra eu poder viajar, porque um cavalo não aguentava o ritmo de prova. E que eu precisava de um cavalo bom, que na época era caro, não era igual hoje, né? Que hoje eu acho que nem se eu quiser eu volto. A não ser, pai, se você quiser, eu tô precisando de um cavalo. Passa o orçamento, né? Ele aprova. Não aprova, jamais. Então, assim, pra fazer eles entenderem que eu precisava de um treinador, de um lugar, sabe, de uma estrutura, caminhonete, eu era tudo menor de idade. Motorista, trailer. Então, assim, não tinha como eles me acompanharem, né, nesse meio. Então, é muito diferente. Pra mim, foi até um pouco mais difícil do que é pras pessoas que estão ali, que têm aras, que têm a família envolvida. E por outro lado, eles viviam em paz, porque minha mãe conseguiu acompanhar um pouco mais e viu como é um ambiente de família. Como vai fulano, viaja com o pai, com a mãe, como a gente estava sempre em lugares que é muito gostoso de conviver, né? E eu acho que isso foi o que deixou eles tranquilos e me deixar viver pra estrada com uma pessoa de confiança, claro, sempre. E me apoiar tanto nesse meio, né? Mas o seu pai, dificilmente ele estava com você numa prova. A gente se cruzava às vezes quando ele ia fazer show e eu tava competindo nos rodeios. É mesmo? E era muito legal, porque e ele aí ia atrás da cortina já pra ver? aconteceu dele conseguir ir atrás da cortina pra assistir, porque tambor era sempre a última, né, antes da montaria em touro. E eles sempre chegam mais cedo. E já aconteceu, então assim, eram momentos especiais, assim, que ficam marcados, né? É bem legal. Mas assim. Aquele ambiente que as outras famílias estavam, seu pai nunca pôde participar? Nunca pôde participar. Ele conseguiu entender um pouco disso quando a gente morou nos Estados Unidos uma época, e lá meu irmão acabou se envolvendo mais nesse meio, porque tambor não é fácil, né? Você não consegue ir pra lá pegar um cavalo emprestado. Eu já corri lá, mas corri uns cavalos de laço, com sela de laço, o cavalo passava reto, sabe assim? Nós fomos juntos, né, na Flórida, lembra? Inclusive a gente fez algumas coisas lá. E naquela época mesmo, como é que você pega um cavalo emprestado? É que a gente não tem medo de passar vergonha, né? Você aceitava o desafio. Mas meu irmão, como era mais novo, fazia aquele que é um cabritinho amarrado, acho que é gold tying lá que chama, né? Acho que é gold alguma coisa. E aí ele participava e a gente seguiu uma época o rodeio da escola, não era nem high school, sei lá, tinha middle eu acho que era. Assim. E aí ele seguiu e a gente viajava muito. E aí ali meu pai conseguiu ir um ou outro e viu aquela vida de trailer, de campo, mas assim, muito pouco, perto do que foi a nossa vida. A minha, eu posso dizer que a minha, dos 12 anos até hoje, né, que graças a Deus eu voltei muito. E ter essa coisa de dormir em trailer, dormir em camping. E eu amo, não troco isso por nada.